Bom dia, alunos queridos, nono A, B e C. Muito obrigado por estar conosco nesse momento de dificuldade, tentando suprir a necessidade que sempre é importante da escola, a sala de aula. Nós vamos falar aqui sobre a questão da cultura hoje. Queremos agradecer também a presença de pais, mães, que como heróis está aí fazendo de tudo para que o seu filho para que seu filho não perca o foco dos estudos e que é tão importante nesse momento da vida dele, o conhecimento, a produção cultural na sua vida. Por isso, quando nós falamos dessa questão da cultura hoje, nós queremos falar sobre as grandes preocupações de cada tempo ou de cada período, né? Nós falamos até aqui sobre a questão dos valores sociais, da atualidade. Nós falamos sobre o que cada época tem os seus valores, certos valores, e em determinada época esses valores mudam e é uma realidade. Mas hoje, quando nós falamos sobre a questão da cultura, hoje, no nosso tempo, nós também precisamos perceber como era no passado, né? Lá nos gregos antigos, quais eram as principais questões que eram levantadas por aqueles filósofos, né? Nós devemos lembrar que os gregos antigos nos deixaram heranças que nós utilizamos até hoje. A democracia. Nós vivemos no Brasil a democracia porque foi deixada e aprendida lá com os gregos antigos. Poderia ser aprendido com outro? Talvez, em outra época, seria aprendido com outro grupo de pessoas. Mas os gregos, a democracia que nós temos hoje, no nosso tempo, ela é originada nos gregos. Eles nos deixaram também a filosofia, uma mitologia curiosa, né? Com uma mitologia curiosa de questionar, observar as atitudes da natureza como se fossem os deuses, né? Então, a tradição que a mitologia nos traz, ela também é uma atividade racional. Ela é também uma atividade racional, e isso é justamente essa questão de quando eles observavam, Zeus está zangado com alguma coisa, então ele joga os raios, ele faz os trovões e daqui a pouco derrama em chuva, ou se não dá uma seca muito grande, porque Zeus, o grande Deus, está zangado. Essa era uma questão que os pensadores gregos levantavam. Esse era um paradigma dos pensadores gregos daquela época, dos gregos antigos. O que é um paradigma? Paradigma é algo que acontece ou que está acontecendo e que precisa de uma mudança, precisa de uma transformação. A gente não deve imaginar assim que as questões dos gregos não tem nada a ver com as nossas hoje, muito pelo contrário. Elas são essenciais e essas questões que os gregos levantaram, elas influenciaram e influenciam nossas atitudes até hoje, né? Ela influencia até hoje a gente buscar algumas coisas. Claro, tem algumas diferenças, não resta dúvida. Isso é o mundo grego de mais de 3.000 anos atrás. Para o nosso tempo, existe muita dúvida, né? Você não vai preocupar hoje se Zeus é que jogava o raio, mandava a chuva. Você não vai preocupar hoje quem era Zeus, até na verdade, se ele existiu ou não. Não é uma preocupação hoje. Mas quais são as maiores, ou quais são as preocupações do nosso tempo? Os problemas que o ser humano carrega no nosso tempo hoje. Os problemas que o ser humano deve encarar no nosso tempo, que é chamado de pós-modernidade. Quais são esses
esses problemas? São problemas que são característicos do nosso tempo. Então, a questão da modernidade, como modernidade, o homem que escolhe a ciência, que tem a ciência como base da sua vida, as relações de mudança que existe de um tempo para o outro, a Idade Média, a instituição, quando a instituição religiosa era que comandava, então, as mudanças que existem de um tempo para o outro. O homem moderno, ele é iluminado ele vem através do iluminismo. Esse é o homem moderno. Então, o iluminismo que vai mudar aquilo que era da Idade Média, através do uso da razão, não mais importando-se com aquilo que a religião mandava, mas caminhando com a sua própria razão, com a sua própria consciência. Então, através da razão, ela vai ter liberdade de poder, através da razão, vai gerar essa liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os seres humanos. Portanto, caros alunos, quando nós falamos de modernidade, é isso, é esse ir saindo de uma certa vida, de um certo momento, e agora a nossa questão é pós-modernidade, né? John Lennon, ele dizia, inclusive, consta lá no nosso livro, né? O sonho acabou, né? O sonho acabou. Então, esse sonho que finaliza e que acaba verdadeiramente. O iluminismo também já dizia sobre isso, né? Vamos mudar, é necessário utilizar a razão. A razão comanda as nossas ações. A cultura, a ciência, elas têm capacidade também de gerar valores nas sociedades, na humanidade. A humanidade deve se livrar das superstições religiosas, a humanidade deve se livrar das correntes que a religião coloca no ser humano. Isso era apresentado através do iluminismo. Os preconceitos, a intolerância, tudo isso, então, vai levar, isso tudo vai ser abandonado, vai gerar paz, justiça para todos. Isso é o pensamento iluminista. E o que aconteceu, na verdade, após esse pensamento iluminista? Diversas coisas, né? Diversas coisas veio acontecendo. Por exemplo, se falava que era para ter paz e liberdade para toda a humanidade, não é isso? Mas aconteceu Primeira e Segunda Grande Guerra. Primeira Grande Guerra mata milhões de pessoas, né? Isso atingindo já o nosso século XX, né? O sonho do iluminismo de que teria paz para todas as pessoas, não teria desigualdade mais, acaba justamente com o século XX, essas guerras. As diversas guerras regionais. Muitos milhões de pessoas inocentes morreram que nem sabia por que estava acontecendo a guerra. Que nem sabia por que a guerra acontecia. Milhões de pessoas morrem. A Primeira Grande Guerra, se você estudou direitinho, ela leva muitas vidas e essas pessoas precisam, que não tinham nenhum tipo de conhecimento, não sabia por que a guerra estava acontecendo e nem o que era essa danada dessa guerra. Sabia que muita gente realmente estava morrendo. É realmente difícil compreender o motivo de tantas mortes. Por quê, né, que tantas mortes? Isso é questão, muitas vezes, de loucura, ganância, irracionalidade. O ser humano que acha que é melhor do que o outro. Às vezes o conhecimento trouxe para muitos enlouquecidos por poder achar que é melhor que o outro. Isso nós encontramos no nosso dia a dia. De pessoas que se acham melhor que o outro. Porque às vezes tem um certo poder financeiro, porque às vezes tem um certo poder político, porque às vezes tem um certo conhecimento, acha que é melhor que o outro. E lamentavelmente não é.
Lamentavelmente não, que bom, ninguém é melhor que ninguém, né? A Segunda Guerra Mundial mesmo, ela até parece assim uma loucura, né? Porque Hitler, querendo também se achar melhor que todos, querendo impor uma sociedade ou um ser humano puro, leva então esse acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Aí nós podemos compreender que tudo isso é falta de razão, né, do uso da razão, o bom senso. As pessoas que seriam para liderar e libertar o ser humano de todo o mal se tornam aqueles que mais acorrentam, que mais algemam, que mais maltratam, né? O desrespeito com a vida, mais uma vez. Essa Segunda Guerra Mundial também mata milhões de pessoas em nome de uma falta de uso da razão, de uma loucura, em nome de uma loucura, mata milhões de pessoas. Então nós podemos perceber assim, que o uso da razão que veio como o que vai solucionar o problema da humanidade, ainda não solucionou. Até hoje, no nosso tempo, né? Quando a gente pode até falar assim que todos aqueles ideais de libertação, de liberdade, foram se perdendo com o tempo. Hoje a gente consegue perceber muito mais um individualismo, muito mais uma necessidade de se mostrar, de querer aparecer mais do que o outro, de querer se mostrar como superior, né? E isso é o grande problema daquela época, né? Nós vamos perceber assim, lá Martin Heidegger, Kierkegaard, é um grande filósofo alemão também. Ele foi observado e estudado por Hannah Arendt, que também é alemã, uma filósofa alemã, e ela vai falar que a humanidade no nosso tempo, porque a gente precisa falar dessa pós-modernidade, no nosso tempo tem a crise dos três sustentáculos. O que é os três sustentáculos? O uso, a política, o pensamento filosófico e a religião. A crise desses três sustentáculos da humanidade está fazendo com que a humanidade seja destruída. A política, quase ninguém acredita mais em política. Basta observar as atitudes que às vezes a gente percebe aí. Então são poucos os que acreditam, porque às vezes tomam decisões que não é para o povo, que não é em razão desse povo. Então essa crise desses sustentáculos fala justamente sobre isso, das questões políticas, Depois a questão das crenças, a crítica às crenças, né, a crença religiosa, lá desde Pascal, Blaise Pascal, grande filósofo, chamado filósofo do coração, porque ele dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, desde de Pascal, a religião começa a degringolar, porque muitas vezes utiliza muito mais os seus interesses, e o povo passa a não crer mais, não acreditar naquilo que está sendo dito, né? A crise do pensamento, a crise do pensamento filosófico. Então, essa postura de rebeldia que vem de Kierkegaard, olha só, Marx, Kierkegaard e Nietzsche, são três pensadores que pensam diferente de todos os outros, que se coloca no campo de frente para combater as coisas erradas ou pensamentos errados que eram impostos à sociedade, né? Então, essas três situações, política, o pensamento, a crise da tradição do pensamento, e a crise da religião, que é somada a elas, demonstra
que o ser humano precisa de mudança, mas uma mudança que seja para a humanidade, e não uma mudança para um ou outro ou uma meia dúzia, mas para que todos tenham condições realmente de transformar a sua vida. Assim, a gente vê que esses filósofos, eles têm esse tipo de pensamento nessa busca de conhecimento para mudar a humanidade, transformar e fazer com que a humanidade caminhe no rumo mais certo de paz e de harmonia. Nietzsche, que é um outro pensador desse tempo, ele falava assim, ó, vocês mataram Deus. Vocês mataram Deus. Ele é considerado ateu, justamente por isso. Por quê? Porque a pessoa sai de dentro da igreja, onde ele louva, onde ele ora, onde ele faz os diversos louvores dele, e não consegue amar o seu irmão que sofre. Esse era o pensamento de Nietzsche. E não consegue transferir aquele sentimento de Deus que ele tem para o outro ser humano. Né? Ele não consegue enxergar no ser humano a presença de Deus. Não consegue enxergar essa presença de Deus. Então, Nietzsche, o que ele fala, quando ele fala, vocês mataram Deus, vamos ter que ir para o velório de Deus, é demonstrar isso aí. Mas a gente percebe também, claro, no nosso dia a dia, que Deus está presente constantemente em nós, e que mesmo que alguém o mate no seu próprio coração, ele vai nascer e renascer, ele vai estar presente constantemente na vida de cada um. Né? É mais ou menos dessa forma. Quando nós tratamos assim, dessa questão da falta da humanidade, essa presença humana, o ser humano que tem a presença de Deus ou enxerga no outro a presença de Deus, um dos grandes momentos que a humanidade viveu negativamente, demonstrando que não existia ou que não respeitava a presença de Deus no próprio ser humano, é o próprio Holocausto, né? O próprio Holocausto. Mata-se pessoas por causa da religião. Hoje a gente assiste aí pessoas brigando e se matando por causa do futebol. Nós assistimos aí pessoas, ainda hoje, em pleno século XXI, pessoas se matando por causa da religião também. Então, o que é importante? A humanidade enxergar a si mesmo como necessária para a sua própria sobrevivência. Claro, se me perguntasse o que eu penso em questões religiosas, eu, como aquele que acredita nessa presença de Deus, nós precisávamos sim perceber que Deus existe em cada ser humano. Essa fica assim a minha mensagem final e o meu agradecimento a vocês, alunos dos nonos A, B e C, caros pais desses alunos, aqueles que estão aí na lida, fazendo com que seu filho não perca o foco para adquirir conhecimento. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês.